Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. O Santos ontem perdeu do CRB. Deixamos a Copa do Brasil. Eu estava voltando de São Paulo ontem à noite e um dos comentaristas do rádio dizendo que, em grande parte, a derrocada do Santos se dá pelo não comprometimento do Neymar. Porque enquanto ele deveria estar se tratando para se recuperar logo, ele estava numa festa, ele estava na final do campeonato do time dele de não sei o quê, que eu não entendo direito. Enfim, mas o indivíduo entrou, quando eu cheguei em casa, estava passando o segundo tempo, ele entrou e entrou bem. É que um jogador só não faz time, mas só defendendo o meu parça, amigo Ney. Mas falando sobre comprometimento, né, querido? Você é comprometido com o Deus a quem você diz servir? O que caracteriza o seu comprometimento? Um dos chamamentos que a palavra de Deus diz que todos nós temos é o chamado à santificação. Aquele que é comprometido com Deus, ele é chamado à santificação. Quem você é no escurinho do seu quarto? O que você, de fato, faz florescer no seu relacionamento com Deus que caracteriza você como uma pessoa santa? Nós temos meditado no livro de Jeremias, não expondo o livro do profeta, mas trazendo alguns enxertos para nós, né? E lá no capítulo 4, Jeremias começa dizendo assim para o povo de Israel: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. O que Jeremias está aqui conclamando novamente a Israel? Há uma esperança para vocês. Porque se vocês lembram das 3 primeiras mensagens, as repreensões trazidas pelo profeta ao povo foram duras demais. É óbvio que ele não está falando do seu coração, ele está simplesmente profetizando aquilo que o seu Deus assim determinou que ele profetizasse. Mas, agora no capítulo 4, ele está dizendo, há uma chance para vocês. E essa chance, ela passa pelo arrependimento. Essa chance, ela passa por uma vida diferente da que vocês estão vivendo. Então, ele começa dizendo exatamente isso. Se voltar. Eu, na minha cabeça, eu sou muito simples na leitura das Escrituras. E eu, desde que, quando cheguei no primeiro ano aqui, na matéria de métodos de estudo bíblico, eu aprendi a elencar primeiro os verbos, e os verbos, eles regem todo o restante da sentença. Isso faz todo sentido à minha cabeça. Então, quando eu li o capítulo 4, o voltar sobressaiu. E, de fato, queridos, esta é uma ordem que Deus dá a cada um de nós. Por quê? Porque Ele deseja que nós nos voltemos para Ele, como Ele descreve aqui, com um coração inteiro. Com um coração inteiro. E, quando eu penso em coração inteiro, a minha cabeça me remete ao Novo Testamento, lá em Mateus 19. A parábola do jovem rico. Mestre, eu quero estar junto contigo. O que eu faço? Olha, siga os meus mandamentos. Legal, porque os mandamentos... outra coisa. Vende tudo que você tem e me segue. Senhor. Aí fica pesado para mim. Sabe por que Jesus Cristo proferiu esta parábola?
Porque nós, homens, temos corações dobres. Nós temos uma dificuldade em seguir a Deus de forma completa em nossas vidas. Há sempre uma coisa que nos atrapalha e que transgride esse processo de santificação em nossas vidas. E você precisa descobrir o que é o que te atrapalha, porque o que me atrapalha talvez não atrapalhe você. Eu sempre digo isso, queridos, eu não estou aqui me ufanando, me gabando, né? Mas quando, por exemplo, eu vejo algumas pessoas sofrendo com o processo de pornografia, isso não faz cócegas em mim. Eu não tenho dificuldades com isso. Quando garoto, isso foi vencido na minha vida. Não faz sentido para mim, entendeu? Não faz sentido. Mas às vezes eu vejo homens casados lutando contra a pornografia. Eu fico tentando entender. Da mesma forma, quando eu estou ouvindo homens solteiros dizendo eu luto com isso, a minha palavra sempre é, querido, abra o olho. Porque isso não faz parte da sua vida pactual com Deus, o seu relacionamento não existe, tira isso. Então, há algumas fraquezas que não são minhas, mas talvez sejam a de muitos de vocês. Assim como eu tenho as minhas fraquezas. Eu tenho um colega que volta e meia ele escreve ainda no Facebook, né? Quantos aqui ainda tem Facebook? Não entrega. Tem, mas não usa. Está vendo que preconceito? Olha, Paulo, que coisa feia. Né? É porque é coisa de gente de uma geração passada, né? Mas ele escreve no Facebook e ele começa a falar de comida. E de, olha, você precisa prestar atenção. Isso me irrita. É sério. Por quê, queridos? Porque a minha esposa, que é a minha maior vigilante, ela fala assim, eu recentemente tive uma dificuldade que envolvia refluxo, né? E aí essa semana, ontem, eu senti assim de novo, puxa, Marcia, eu estava tão bem lá fora, né? Não tive falta de ar. Ontem eu já estava meio assim, ela falou assim, você está exagerando nos doces. E de fato é verdade. Não estou, queridos, diminuindo os meus problemas e dizendo que o meu único problema é com doce. É porque eu não vou ficar narrando os meus pecados aqui, até porque eu estou sendo gravado. Mas eu tenho que entender, Sidão, quais são as fraquezas que me afastam de Deus. Porque viver distante da santidade me afasta de Deus. E o apelo que Jeremias faz aqui é, volte. Aliás, não é Jeremias, ele está narrando o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, volte, há uma oportunidade, mas volte com o coração inteiro. Porque, gente, viver com pessoas com o coração pela metade é muito ruim. É muito ruim. Você quer contar com a pessoa para uma determinada coisa, mas você não a tem por inteiro. Meu amigo estava aqui falando com toda a propriedade sobre o ministério de final de semana, e eu, na hora, computei na minha cabeça, sem pensar muito, é o coração. O problema, queridos, não é o cansaço do final de semana, do final de semestre. O problema não são os compromissos já assumidos, o problema é o coração. Porque quando o nosso coração está, de fato, numa responsabilidade ministerial, isso não é pesado para nós. Então, o que Deus exige de mim e de você é uma honestidade que dispõe a Ele simplesmente um coração por inteiro. Isso faz parte do pacote que Deus está exigindo de Israel, para que Israel não se veja na derrocada em que estava envolvido. Como eu disse, eu me rejo por verbos, fica muito mais fácil e nítido o texto. O segundo deles é se você resolver, ou se resolver.
o quê? As abominações. Então, abominações no Antigo Testamento, nós já vimos isso na segunda mensagem, está relacionada à idolatria. E vocês devem lembrar, espero que sim, nem vou perguntar se lembram de fato, que nós vimos uma sorte gigantesca de deuses do Antigo Testamento, que até na igreja, na época de Paulo, ainda fazia cócegas nos irmãos em Cristo. Deuses que os acompanhavam, porque acompanharam Israel durante toda a sua história. Deuses de outros povos. Então, quando o Antigo Testamento descreve as abominações, ele está, obviamente, se dirigindo à idolatria. E para nós termos uma ligação com o Novo Testamento, lá em Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele traz uma repreensão sobre isso. Quando ele diz aos irmãos lá de Colossos, olha, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E aí ele vai descrever uma série de idolatrias. Ele diz: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, porque isso é idolatria. É o que o apóstolo Paulo coloca, percebem? Isso são abominações que precisam se desgrudar de nós. Então, quando você olha lá a figura de Baal no Antigo Testamento, você se escandaliza com aquilo, né? E diz, que povo duro de coração. Quando você lembra do episódio do bezerro de ouro, que absurdo! Lembre-se também que o Novo Testamento ele está traduzindo a nossa idolatria para o nosso chão. E ele está colocando aqui, olha, queridos, cuidado com a imoralidade sexual, porque isso é idolatria. Mas eu li num dos livros da Nutra que isso é vício, sim. O vício é uma idolatria. Por quê? Porque você não se descola disso, exatamente porque isso tem um efeito de idolatria na sua vida. É o seu Deus, é a quem você se curva. Cuidado com isso. Ou então, no caso das paixões, que não envolvem somente as questões de impurezas sexuais, mas nós, seres humanos, podemos ser idólatras a bens, a coisas e às pessoas. Eu me lembro, na minha época de aluno, que eu tinha não vou dizer nem colega, mas um contemporâneo, que ele era idólatra de uma figura proeminente do Evangelho. O Evangelho daquela época. Talvez seja o seu problema. E aí vai o meu alerta. Né? Nós temos heróis, mas cuidado para que você não ultrapasse essa linha de fazer uma verdadeira idolatria a pessoas. Porque toda forma de idolatria se transforma em abominação diante do Senhor. Por quê? Porque ocupa o lugar de Deus. Eu brinco muito, né, dos santos. Hoje eu brinco. Mas talvez para os mais antigos aqui, a história que eu vou contar, ela não é novidade. Mas enquanto pastor, sendo pastor de uma igreja a 3 quadras da Vila Belmiro, num determinado momento da minha vida, eu estava impregnado de idolatria do futebol. Eu respirava isso. Eu ia para todos os jogos. Não que isso seja pecado. Mas eu ficava olhando no relógio para ver se o culto não iria acabar tarde na quarta-feira para não atrapalhar a minha ida ao jogo.
E eu falo isso para vocês com vergonha e com tristeza, mas eu falo para que seja exemplo para todos nós. Porque teve um dia, depois que o Santos ganhou do Corinthians na final do Campeonato Paulista, que eu cheguei na igreja vibrando e trocando a roupa na minha sala e pondo uma roupa de pastor. Eu falei assim, cara, não está certo. Não está certo. Isso é idolatria. Isso está usurpando o lugar de Deus. Eu vou subir agora no púlpito todo eufórico, mas não pela palavra de Deus, mas pelo futebol. Está errado, gente. Está errado. Então, o que Jeremias, obviamente em nome de Deus, está aqui conclamando o povo é: resolva. Extingua dentro de você as suas abominações, que é a idolatria. E que você tem as suas e eu tenho as minhas. Eu citei aqui o meu exemplo vergonhoso, e você precisa descobrir qual é o seu exemplo vergonhoso, para que isso saia de dentro de você. Porque nada pode ocupar o lugar que é devido somente a Deus. E por fim, se jurar. A gente não tem hoje na nossa cultura muito essa ideia tão pesada que nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, havia. Quando eu era garoto, nós também tínhamos um certo respeito aos juramentos. Hoje, acho que na nossa cultura está esvaziado. Mas eu lembro quando eu era garoto, que se alguém dissesse assim, você jura pela sua mãe mortinha? Rapaz, isso era pesado. Você parava, e se você estivesse mentindo, a partir daquele momento, você até mudava o negócio, porque jurar pela mãe mortinha era um negócio forte. No Antigo Testamento, o jurar, queridos, era você empenhar a sua própria vida, mais do que as suas próprias palavras. Por isso, Jeremias ele vai usar aqui 3 ideias, né? Verdade, juízo e justiça, porque elas estão relacionadas ao juramento. E o exemplo que ele dá, porque olha, se você mudar, se você se santificar, se você resolver as suas abominações, então as outras nações serão benditas sobre você. O que ele está trazendo à memória de Israel? Ai, meu Deus, cadê os TBATs? Ele está trazendo à memória do povo a aliança abraâmica feita por Deus com Abraão e obviamente, com todo o povo de Israel. O que nós tiramos desse último, e nós vamos acabar a capela na hora, é exatamente isso. Queridos, quando nós mudamos a chavinha do nosso relacionamento com Deus, fazemos valer a nossa responsabilidade como filhos servos de Deus, de vivermos de forma coerente o Evangelho. Ora, tudo se encaixa no seu devido lugar. Tudo se encaixa no seu devido lugar. Eu não estou dizendo que talvez a sua vida não esteja indo para frente, porque você está pendente com Deus. Porque eu estaria ferindo as Escrituras. A palavra de Deus diz que Deus não nos trata segundo as nossas leviandades. Não quero falar da vida dos outros, mas eu tenho fresco na minha memória homens que estavam vivendo no pecado e pregando o Evangelho e levando muitas vidas a Cristo. Mas, sem dúvida alguma, quando nós vivemos uma vida de retidão a Deus, nos comprometemos com aquilo que Ele quer que nós nos comprometamos,
a certeza de estarmos no centro da vontade de Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Toda a diferença. Você até consegue passar pelas adversidades e sorrir, entendendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Portanto, eu termino esta mensagem dizendo uma única coisa para vocês: arrependam-se. Arrependam-se. Que Deus nos abençoe. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida. Mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.